Bem-vindos ao programa Grupo Familiar. Nós estamos começando este programa e acreditamos que algo de bom vai acontecer nesta semana, porque nós temos Deus na nossa vida. E quando Deus está conosco, nós temos tudo. Nós temos a bênção e nós temos a proteção do Altíssimo na nossa vida. Eu quero dar aqui também a oportunidade para os meus amigos darem aqui um olá para todos vocês, começando aqui pelo Felipe. Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do Grupo Familiar. Queria agradecer o convite da Estela, queria dizer que é um prazer estar aqui e fique conosco até o final, porque vai ser muito bom. Olá, tô de volta. Volta! A cunhada. Então, tô feliz de estar aqui de novo no Grupo Familiar e hoje vamos ter um tema muito interessante. Então, você que está aí desse lado, já pega aí um caderninho, pega aí as suas anotações, que hoje a gente vai ficar aí esse tempinho junto aprendendo da Palavra de Deus. É verdade, realmente é muito bom estarmos novamente em família, neste grupo familiar. Então, convido você a continuar conosco, porque hoje Deus tem alguma coisa para falar para você através deste programa. É isso aí, vamos ficar de pé. E eu quero convidar você que está aí desse lado também a participar do nosso programa, ao longo do nosso programa. Os contatos vão estar passando aqui embaixo. Entre em contato, faça seu pedido de oração, participe ativamente do nosso grupo familiar. Amém? Breve, muito breve. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. Não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Deus. oh, aleluia. Não haverá choro, Não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Deus limpará as nossas lágrimas, de todo choro, de toda dor. Não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Aleluia. Aleluia, aleluia, nós iremos Aleluia. ver o Rei. Oh, aleluia. Obrigado, Oh, Deus, pela tua promessa da vida eterna que nós teremos contigo. Mais uma vez, aleluia. Oh, aleluia. Eternamente, nós vamos receber a vida eterna, a nossa salvação. Oh, aleluia. Glória a Deus. Trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Nós acreditamos que existe céu, que Deus ele é maravilhoso. Deus nos resgatou, pagou um preço, quitou as nossas dívidas, rasgou o nosso passado, os nossos pecados. Ele cravou na cruz do Calvário. E por isso que hoje nós louvamos, agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Amém? Te louvarei. Te louvarei, Senhor. Todo o coração. De todo o coração. Eu contarei as tuas maravilhas. As boas novas do Evangelho da Paz. Suas maravilhas, eu louvarei teu nome, te louvarei, Senhor, de todo o coração. Em ti me alegrarei. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia. Em ti confiarei todos os dias. Em ti me alegrarei, Saltarei de prazer. Aleluia. Mais uma vez, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado a Deus pelo teu amor, pelo teu grande amor que tu nos amastes. Que nós possamos compreender com todos os santos o tamanho deste grande amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Te agradecemos, ó Deus, por este amor
pela tua bondade e pela tua fidelidade, que se estende não só nas nossas vidas, mas também na nossa geração, de geração em geração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Podemos todos nos assentar. Como é bom nós estarmos num grupo familiar, não é não, Felipe? Sim, com certeza. É. Ô, Regiane, grupo familiar é importante para você? O grupo familiar é muito importante para mim e deveria ser para todas as pessoas, porque o grupo familiar é aquele local onde nós vamos ser acolhidos, né? Onde nós vamos compreender mais da palavra de Deus, entender. A gente sabe que, por vezes, ouvimos muitas coisas, ainda mais num mundo de redes sociais, vemos tantas pessoas falando tantas coisas, mas é ali no grupo familiar, no dia a dia, com um líder, em que você vai poder tirar suas dúvidas. A Bíblia, na verdade, diz, né? Um diz ao outro, esforça-te, tem bom ânimo. Então, é importante nós estarmos juntos na nossa caminhada, né, com Cristo, e tendo alguém que nos ajuda a ler, a entender a Bíblia, ou até mesmo aquilo que Deus tem para nós, é muito importante. O grupo familiar favorece isso, né? Você falou de uma coisa muito importante hoje, com o aumento da informação em todos os níveis, né? O que pode acontecer é uma mistura de visões. Ou seja, um novo convertido, até mesmo um bebê na fé, mas não só um novo convertido, um cristão. Quando mistura visões, quando mistura muitas coisas, acaba tendo uma intoxicação alimentar. E é muito importante o grupo familiar como um alimento, porque existem alimentos que nós não podemos deixar de ter na nossa dieta. E o grupo familiar é importante por causa disso, não é? Exatamente. Que nem você falou da dieta, né? Uma pessoa que só se alimenta de carboidrato, né, de massa, é mal. Mas numa dieta tem que ter carboidrato, tem. Então, o importante é isso. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós temos que ver tanto o lado bom, porque nós adoramos quando nós vemos as bênçãos, você será abençoado, você será próspero, mas também tem o se, né? Se fizer, se praticar, se for ouvinte. Às vezes nós temos que deixar certas práticas, certas coisas para poder ter acesso à bênção. Então, no grupo familiar, nós vamos ao fundo disso, para aprendermos o porquê, né? E a causa e a consequência. Então, se nós fizermos isso, vamos ter isso. Pode ser bênção, pode ser maldição. Não significa que tudo que a gente faz vai levar para a bênção só porque estamos na igreja, né? Às vezes, mesmo dentro da igreja, podemos fazer aquilo que não agrada a Deus. E como que a gente vai descobrir isso? Através da palavra de Deus. Então, o grupo familiar ele é muito importante para isso. É isso aí. No grupo familiar, nós também falamos sobre relacionamentos. E tem um tempo onde nós falamos sobre andar em amor. E sabe por quê? Porque eu preciso andar em amor. Nós não podemos tocar tambor para maluco dançar. Durante a semana, muitas coisas vão acontecer para você perder a tua razão, perder o controle das tuas emoções, para você deixar de ter domínio próprio. Outro dia eu estava olhando o boi, nessa semana. O boi olhou para mim, Regiane, Lucas, e o Felipe, lá na região do Felipe tem muito, né? Bastante. Outro dia, essa semana mesmo, eu estava olhando para o boi, eu olhei para o boi olhou para mim. Eu olhei para o boi olhou para mim. Eu falei, eu quis falar para o boi, não falei, né? Mas pensei, eu tenho muito que aprender com o boi. Porque nós temos que aprender a linguagem dele. O boi, quando é ofendido, ele faz... Verdade. Quando falam mal do boi, quando ele tem um olhar torto, a reação do boi é... E se afasta. Chamam até a mãe dele de vaca. Chamam, tá vendo? E diante dessa ofensa, sabe qual é a resposta dele? Viu? É isso. E se afasta. Então, eu pensei, que sabedoria desse animal, não é? Então, é a conclusão que a gente chega. No grupo familiar, temos que falar sobre isso ou não temos, minha gente? Claro que temos. Temos sim. Andar em amor. Lucas, é com você. Temos que aprender, sim, a andar em amor. E hoje eu quero falar um pouco sobre encobrir a transgressão. E o que é encobrir a transgressão? É não apontar o dedo para o erro da outra pessoa. Não quer dizer que nós concordemos com aquilo que a pessoa fez de errado, mas eu não preciso mostrar para todas as pessoas aquele erro, mas eu preciso cuidar daquela pessoa. E lá em Provérbios 17:9 diz o quê? Diz assim: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Sabe aquela pessoa que sempre lembra do erro do outro na rodinha de amigos? E aí tá todo mundo reunido. E o fulano, lembra aquela vez que ele fez tal coisa? E aí todo mundo
olha para o fulano e começa a rir, porque se lembra de um dia que o fulano errou, olha, num jogo de futebol, em vez de chutar para o gol, acertou na cara do colega. E aí todo mundo, o resto da vida, vai ficar brincando com aquela situação. Por quê? Porque não encobriram o erro. Sempre fazem questão de mostrar que aquela pessoa errou. E lá, em Gênesis 9, conta uma história de um homem de Deus que errou. Porque, pasmem, os homens de Deus às vezes também falham. Na hora. Pode acontecer. Nós aqui somos perfeitos, mas outras pessoas podem errar. E conta a história de Noé, que depois de ter já passado pela história da arca, já tinha saído da arca, já tinha plantado uma vinha, ele se tornou agricultor. Ele plantou uma vinha, nasceram ali algumas uvas, ele fez um vinho, talvez não mediu ali a densidade completa daquele álcool, aquilo ali passou um pouquinho do ponto, e ele bebeu talvez um pouquinho mais do que devia. E a Bíblia nos conta que ele ficou alegre, ficou mais feliz com aquele álcool, e dentro da sua casa, não foi na rua, não foi no lugar público, mas dentro da casa dele, ele se despiu e adormeceu. E um dos filhos dele entra em casa, vê aquela situação, a situação em que o pai se encontrava, e ao invés de proteger o pai e ir ali cobrir, digamos assim, a vergonha do pai, a primeira coisa que ele fez foi, ele saiu correndo, chegou entre os outros irmãos, olha, papai está em casa, nu, dormindo bêbado. Ou seja, ele colocou um story. Exatamente, ele publicou. Ele publicou. Ele estava gravando ali, ele fez uma live. Certo. Ele fez uma live que era para todo mundo ver, saiu correndo e contou para todo mundo a situação vergonhosa que o pai se encontrava naquele momento. Ele tirou uma foto e colocou naquele grupo que toda a cidade tem, Colocou de feira de rolo. Exatamente. Só que não é feira de rolo, é os barracos da cidade inteira. Exatamente. Tem grupo de família, né? Grupo de Ele amigos. mandou pro grupo da família, fez tudo aquilo. Por quê? Ele não encobriu a transgressão do pai, o erro do pai. E os irmãos que foram mais sábios, depois a Bíblia nos conta que eles entraram em casa de costas para o pai, com uma manta nas costas, e cobriram o pai. Nem olharam para o pai. E isso para quê? Para proteger aquela situação, para que mais ninguém visse o pai naquela situação. Já bastava o grupo da família ter visto. E isso para os nossos dias, para a nossa vida, significa o quê? Muitas vezes nós temos pessoas que erram. E nós vemos, como eu brinquei agora e como a gente falou, de fazer um story, de publicar alguma coisa que algumas pessoas estão sempre preparadas para mostrar o erro do outro. Não perdem a oportunidade de mostrar que alguém falhou, fazer pouco de outra E pessoa. a Bíblia diz que são pés que correm Que para o correm mal. para o mal, exatamente. Na hora de fazer o mal, na hora de armar o barraco, corre. Porque para aquilo ali eu tenho muita pressa. Mas para depois explicar que não era bem isso, olha, eu é que entendi errado, dá uma preguiça, aí faz um corpo mole, porque, era muito mais interessante contar a verdade. Então, nós devemos encobrir a transgressão, proteger o próximo. Como nós vimos aqui em Provérbios, o que encobre a transgressão busca amizade. Por quê? Quer fazer o bem àquele que é o próximo. Mas o que renova a questão, aquele que vai sempre trazendo isso à tona, ele consegue separar até os maiores amigos. Então, no nosso caso, nós temos que aprender, sim, proteger o nosso próximo. Porque, com certeza, gostaríamos que alguém também protegesse quando fôssemos nós a errar. Então, temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Perdoar aquele que errou comigo, cuidar do bem-estar do meu próximo, e vigiar, para que eu também não caia nesse erro. Amém. Vamos conseguir nessa semana. Vamos no nome de conseguir. Jesus. Amém. Amém? Amém. Lucas, faça uma oração conosco, por favor. Então, eu vou orar e no final você pode concordar com o amém. Senhor, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós erramos e que os nossos pés correram para o mal. Pedimos que o Senhor nos ajude todos os dias a amar com o amor do Senhor e a encobrir a transgressão do meu próximo, para que através das nossas vidas as pessoas pelo mundo possam ver a glória do Senhor mostrada num cristão verdadeiro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Nós agora, no nosso grupo familiar, vamos para um estudo sobre a área financeira. E você sabe que diariamente nós temos que lutar contra uma natureza errada que nós temos dentro de nós, porque todos nós temos a inclinação para essa natureza errada.
Umas semanas atrás, até brincava com a Regiane, vou aproveitar que ela está aqui, porque imagina só, se a gente quer ter um animal de estimação, e a filhinha dela, minha sobrinha Nicole, né? Gosta muito de animal, e o Dominique também, de animais de estimação. Sim. Está fora de questão, num apartamento, por exemplo, ter uma onça pintada. Com certeza. Não, Ainda que não seja um dá. filhote. Não dá. Não dá, né? É. Por quê? Porque você sabe que tudo aquilo que você alimenta cresce, Ah, sim. certo? Sim. E assim também é com alguns sentimentos, a natureza errada, que nós temos a inclinação. Nós não podemos alimentar o egoísmo dentro de nós. O egoísta seria capaz de tacar fogo na casa da vizinha para poder fritar um ovo. Então, o dinheiro diz muito a seu respeito. E hoje eu vou falar um pouco a respeito... Na verdade, a Regiane aqui vai falar um pouco a respeito dessa área. Mas antes eu quero falar do valor do dinheiro. Você sabe que hoje eu trouxe aqui, só para dar um exemplo, eu trouxe aqui euro, eu trouxe aqui franco suíço, eu trouxe aqui libras inglesas. Tá podendo, hein? Eu tenho aqui uma nota de R$1, certo? Tem uma nota. Só não trouxe reais, sabe por quê? Porque a gente vê todo dia. Era Tá para habituado. vermos outros tipos de moeda. Exatamente, ok. para ver outros tipos de moeda. Aí é interessante, né? Vou até tomar cuidado. Se os quiser irmãos que eu viram. cuido das suas moedas, eu posso Pode segurar, cuidar Regiane. também. Segura aqui. Obrigada. Tá bom? Fica aqui segurando. Essas notas. Olha que interessante, porque assim, cada nota dessa numa casa de câmbio tem uma taxa, tem o seu valor, certo? Depende da cotação do dia. Sim. Agora, imaginem só. E se eu for lá na casa de câmbio do céu e consultar o anjo 3.992? E vou falar assim, anjo, quanto que vale essa moeda aqui no céu? Onde as ruas são de ouro. Que valor que isso tem lá no céu? Ele vai olhar no computador dele e vai dizer, a cotação para hoje não vale nada. Não vale nada, né? Isso aqui não vale nada. Agora, existe sim, independente da moeda, existe um espaço que o dinheiro ocupa no nosso coração. Para algumas pessoas, isso aqui só é papel. Ou seja, um meio de troca, é um meio de sobrevivência, mas não é só isso. Dinheiro também é tempo. Quando você trabalha, você está trocando horas da tua vida, tempo que não vai voltar, por dinheiro. Então, imagina só, uma pessoa que ganha R$3.000 por mês. Se ela trabalha 5 dias por semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 8 horas por dia. Se ela ganha 3.000 por mês, um exemplo, ela ganha 18 ponto qualquer coisa por hora. Certo? Então, se ela vai lá e compra um copo de R$20, vamos arredondar, 20 por hora. Se ela compra um copo de R$20, ela não está só dando R$20 em papel. Ela está dando 1 hora de trabalho, 1 hora da sua vida que nunca mais vai voltar. Se ela vai num shopping e compra uma calça jeans de R$200, ela está aí gastando 10 horas da 10 vida horas da sua vida, que não vai dela. voltar. Ou seja, mais do que um dia de trabalho. Mais de um dia de trabalho, por um 10 pedaço de horas pano. que ficou longe dos filhos, 10 horas que ficou longe do marido, longe da casa, às vezes por um pedaço de pano que nem vai usar porque depois vai chegar em casa e descobrir que não serve. Esse é um clássico. E já tirou a etiqueta. E que em alguns casos, que é o que está na moda hoje em dia, ela já vem faltando metade do pano. Ah, também. É. Um tecido que, na verdade, nem vem a roupa inteira. Vem Exatamente. metade da roupa. É Agora, verdade? existem outras pessoas também que colocam o dinheiro numa posição que só cabe Deus estar. Ou querem preencher certos vazios dentro dela que dinheiro não preenche. Por isso que é importante nós termos a sabedoria humana, claro, de gerir dinheiro e gestão, administração, importantíssimo. Até gente que nem acredita em Deus sabe fazer isso muito melhor, de homens e mulheres que acreditam em Deus, mas nós também precisamos de adquirir a sabedoria do alto nessa área. E essa sabedoria vem através da palavra de Deus, que não é só sabedoria, é também libertação na área financeira. Porque a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é por isso que todas as semanas falamos sobre este assunto no grupo familiar, para nós termos sabedoria na área financeira, mas também para trazer libertação nesta área. E é por isso que nós temos que entender como é que funcionam as coisas no reino de Deus, no país de Deus. Porque a nossa taxa de câmbio não funciona lá. O método da terra não funciona
no país de Deus, no reino de Deus. E é por isso que a Regiane agora vai explicar como é que funcionam as coisas lá no país de Deus. O método de Deus, semear primeiro para colher depois. É isso. E lá em Marcos 4, 26, e eu estou aqui ainda com as notas, eu acho que eu vou guardar aqui no meu livrinho. Eu confio em você, Regiane. Ok, confia. Hashtag confia. Diz assim, tudo no reino de Deus, né? E aqui já começa, tudo no reino de Deus. É assim, como se um homem lançasse semente à terra. A terra, por si mesmo, produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurece, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. E aqui nada mais, nada menos está explicando que no reino de Deus é como... E Jesus, né, quis demonstrar através de uma parábola para a gente conseguir entender. É como um agricultor. Ou seja, um agricultor que vai plantar alface. O que ele precisa fazer? Pegar, em primeiro lugar, sementes de alface, porque se ele quer colher alface, né, minimamente precisa pegar nas sementes de alface. Jogar na terra. E depois ele vai fazer o quê? Vai chorar? Vai ficar preocupado? Não. Ele vai dormir, vai acordar, vai esperar o tempo necessário para crescer o alface. E quando chegar o tempo da colheita, ele vai lá, pega o alface e faz uma bela de uma salada. Não tem como fazer a salada antes da alface crescer. E digo mais, não tem como fazer a salada sem nem semear a alface. E quando a Bíblia fala que no reino de Deus é assim, quer dizer que tudo no reino de Deus é assim. Assim como aqui na terra também é, né? Tudo é uma semente. Tudo vem de uma semente. Por exemplo, o ser humano, ele vem de uma semente, precisa ter uma semente, ele não nasce do nada sozinho, né? Se eu quero colher, por exemplo, falei da alface, mas se eu quiser colher o arroz, então eu preciso mudar a minha semente, preciso semear arroz. Se eu quiser laranja, preciso semear laranja. Então, aqui nós aprendemos, primeiro, que existe uma semente certa, assim como também existe uma terra certa, porque nós todos sabemos que em cada terra, né, se produz, né? Por exemplo, no arroz precisa ser uma terra com mais água, né? A cana-de-açúcar, né? Também eu venho de uma região com cana-de-açúcar, desculpa aí, mas precisa também de uma terra com água. Já existe outros tipos de sementes, por exemplo, que não precisa de tanta água assim. A família do Rogério planta café. E quem é Rogério? Rogério é meu marido, verdade. Okay. Desculpa. Seu cunhado. O Rogério, meu marido, a família dele planta café. E a terra não tem nada a ver quando a gente passa, por exemplo, perto da plantação de arroz, né, que é toda alagada. E isso para dizer o quê? Que assim como é nas sementes que nós vemos, tudo no reino de Deus, ou seja, tudo que é espiritual, digamos assim. Então, por exemplo, se eu quero colher amor, eu preciso semear pelo menos um sorriso, né, meu povo? Você chega no serviço com essa cara fechada, parecendo que acordou com o ovo virado, ele chupando limão. E depois quer que as pessoas sejam legais, sejam... Não. Então, olha, digo até mais. Já que eu estou falando, eu vou falar. Tem gente que quer, por exemplo, receber um aumento, ou quer que o patrão lhe trate bem, mas está sempre de cara feia pro patrão, não responde bem o patrão. Chega atrasado. Não responde e-mail. Se veste mal, chega parecendo um mendigo para trabalhar. O patrão tem até vergonha de falar que aquela pessoa trabalha para ele. Não entrega o trabalho no prazo. Não entrega o trabalho no prazo. E vai embora mais cedo. E depois reclama que o patrão quer mal porque não dá aumento. Só para... Então, tudo é uma semente, né? Quando a gente fala do dinheiro, que nem a Estela estava falando agora há pouco, que o dinheiro também é espiritual, né? Mas quando a gente fala do dinheiro, nós também temos que semear para colher. E nós aprendemos que o reino de Deus é a terra correta, porque o reino de Deus é onde nós semeamos e multiplica até 100 vezes tanto, diz a palavra de Deus. Então, o nosso dinheiro também é uma semente, em que nós temos que semear na terra correta, que é o reino de Deus, para então nós também colhermos. E isso tem tudo a ver com o que a Estela estava dizendo, porque o dinheiro é espiritual. Nós, às vezes, temos a capacidade de gastar o nosso dinheiro com coisas que, às vezes, como ela disse, né, um pedaço de pano que não vai trazer fruto nenhum, mas, às vezes, não temos a coragem de colocar em prática esse método, né, de semear para colher no reino de Deus, porque acreditamos, mas para onde que vai esse dinheiro? E, na verdade, quando nós semeamos, nós não estamos
semeando para alguém, nós estamos semeando por um propósito. Eu semeio no reino de Deus. E eu sei que eu vou colher. E a partir do momento que eu semeei, aí eu já não sei mais o que a terra faz com a semente, né? Eu só sei que eu vou colher. E é isso que importa. Portanto, essa é a lei de Deus. Essa é a regra de Deus, o método de Deus. Vamos dizer assim, o câmbio de Deus. Nós semeamos no reino de Deus as nossas finanças e nós colhemos na nossa vida medida, recalcada, sacudida e transbordante. Nós vamos agora cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, alguns contatos vão estar sendo exibidos aqui embaixo para que você possa também entrar em contato conosco, fazer o seu pedido de oração, buscar mais informações, também ser um abençoador na obra de Deus e então o reino de Deus. É isso? Vamos lá. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para eu vencer. Nós vamos vencer porque nós vamos colocar essa lei em prática. Nós agora vamos para o nosso estudo bíblico e hoje nós vamos dar início a uma série de lições, na verdade, que são muito importantes para a nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. Ressurreição faz parte dos rudimentos da doutrina de Cristo. Assim como a próxima aula, e da próxima semana, que é a segunda vinda de Jesus, e depois na outra semana também. Na verdade, essas aulas são importantíssimas e hoje você vai entender o porquê. Para nós entendermos a respeito da ressurreição, é importante nós entendermos que há um processo de continuidade desde lá do Éden até os dias de hoje. E como é que era lá no Éden? No Éden, o homem se relacionava com Deus, Deus se relacionava com o homem. Mas o pecado entrou e o pecado trouxe separação entre o homem e Deus. O pecado é um abismo que separa Deus do homem, o homem de Deus. É como um celular que fica sem rede, nós já falamos isso nas semanas passadas. Você pode até ter um celular, mas se não paga conta, se não põe crédito, fica sem rede, não há comunicação. A vinda de Jesus a esta terra foi para restabelecer essa ligação, esse relacionamento entre o homem e Deus, certo? Então, Jesus veio a essa terra para nos redimir da maldição, para nos salvar, para quitar a dívida, para pagar um preço que você e eu não podíamos pagar. Jesus veio a essa terra para ser o nosso substituto. O castigo que era para nós pagarmos, Jesus pagou. A tortura que era para nós pagarmos, para nós sofrermos, Jesus foi torturado em nosso lugar. Por isso que a Bíblia fala assim que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, esse processo continua até o dia de hoje. Qual processo? Em primeiro lugar, o processo da nossa salvação. Em segundo lugar, a salvação dos perdidos. E nós, quando eu digo nós, igreja, somos aliados de Jesus para nós vencermos. E vencermos o quê? Vencermos o mundo, que é aliado de Satanás. E essas são as 4 forças que existem nesse universo, não é? A igreja versus o mundo, ou seja, o sistema desse mundo. Jesus versus o diabo, as 4 forças. E estão em guerra. E quando é que essa guerra vai acabar? Vai acabar quando Jesus vier. Quando vier pela segunda vez, a segunda vinda de Jesus, que vai ser justamente a aula da semana que vem. Mas hoje eu já quero trazer aqui um resumo para vocês, para trazer o contexto da aula de hoje sobre ressurreição. Então, da mesma forma que Jesus veio pela primeira vez a esta terra, Jesus vai voltar pela segunda vez de forma física
e literal, é uma promessa. A nossa fé está fundada nisso, é uma doutrina, certo? E quando Jesus vier pela segunda vez, ele vem para buscar a sua noiva. Quem é a sua noiva? A igreja. Todos aqueles que receberam esse plano da salvação, receberam esse Jesus que foi o substituto, o Jesus que pagou o preço, tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz. Agora, no processo do fim dos tempos, a Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos, que é a aula de hoje. Ressurreição dos mortos. E a Bíblia também fala sobre a ressurreição de justos e ressurreição de injustos. Eu vou pedir aqui para o Lucas ler Daniel 12:2. Então, Daniel 12:2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Regiane, João 5:28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ainda dentro desse assunto, ressurreição dos justos, estamos falando desse primeiro tipo, né? Nós vamos falar daqueles que já morreram em Cristo, vão ressuscitar. Em 1 Tessalonicenses 4:13, eu não vou ler todos os versículos, senão não vamos ter tempo, né? 1 Tessalonicenses 4:13, fala o seguinte, que os que dormem ressuscitarão. Os vivos serão transformados e todos juntos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E em Filipenses 3:20, 21, explica a razão pela qual nós precisamos de passar por essa transformação. Lá diz assim que a nossa pátria é o céu. E de onde aguardamos o nosso Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação, ou seja, que é um corpo corruptível, para ser igual ao corpo da sua glória. E como é que era o corpo de Jesus? Você sabe que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra, num corpo transformado, num corpo glorificado. A Bíblia relata, né, que era um corpo que podia ser tocado, era um corpo tangível, tanto é que ele falou para os discípulos, olha aqui os cravos. Jesus teve fome, Jesus comia com os discípulos, mas também era um corpo transformado, um corpo diferente. A Bíblia relata que era um corpo que podia aparecer e desaparecer em lugares diferentes. Conta até a história que um dia Jesus apareceu numa sala fechada, onde os discípulos estavam reunidos. Apareceu lá Jesus. Então, esse é o corpo transformado. Lucas, por favor, leia 1 Coríntios 15:20. E diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ok. Ou seja, aqueles que já morreram em Cristo vão ressuscitar. Agora, quais outros eventos que estão correlacionados com a vinda de Jesus? Haverá também o arrebatamento da igreja. A igreja, os santos, os justos. E eu vou pedir aqui para a Regiane ler 1 Tessalonicenses 4:13 até o 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor,
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora, a Bíblia também relata que haverá um período de tribulação. Mateus 24 diz que, Jesus, né, diz que haverá um período de grande aflição como nunca houve. E a tribulação está dividida em duas partes. A primeira parte, o primeiro período, que é um período 3 anos e meio de falsa paz. O segundo período, 3 anos e meio, de um período de grande terror, certo? Agora, algumas vertentes teológicas acreditam, e é interessante se falar disso, algumas vertentes teológicas acreditam e entendem que a igreja será arrebatada antes, outras vertentes entendem que a igreja será arrebatada durante, e outras depois do arrebatamento, da tribulação. Agora, o nosso papel aqui no grupo familiar não é entrar em detalhes da escatologia. Escatologia, escatos, último, logia, estudo das últimas coisas. Nós não temos como objetivo aqui falar da cronologia dos eventos escatológicos, né? Porque o nosso foco, não só nessa aula, mas como nas próximas que virão, é nós nos focarmos na preparação. Nós temos que estar preparados para a vinda do nosso Senhor, certo? A Regiane está aqui, ela é irmã do meu marido. E logo no início, né, quando eu convivia com a família da Regiane, nós discutíamos muito um assunto importantíssimo, sabe qual? Quando nós comíamos arroz e feijão, eles, né, essa família, coloca feijão e depois o arroz. Só que eu sempre discutia, está errado, Regiane. Até hoje eu acho errado. Por quê? Primeiro vem o arroz e depois o feijão. Totalmente errado. Aí nasceu a minha filha, que coloca o arroz e o feijão junto. De ladinho. Aí eu cheguei à conclusão que a ordem dos fatores não ia alterar o que é mais importante, que é o quê? Comer, almoçar, jantar. E o mesmo se aplica aqui, certo? Nós vamos falar mais. Vai ser antes, se vai ser depois, não interessa. Interessa que vai ter. Vai ter, exatamente. E temos que estar preparados. Exatamente. E vamos falar mais a respeito disso na aula que vem, tá bom? Segunda vinda de Jesus. Agora, a Bíblia também relata que haverá um período em que Satanás é preso. E Jesus, por 1000 anos. E Jesus reinará com os santos também por 1000 anos. E passado esse tempo, Satanás será solto. E aqui haverá a ressurreição dos ímpios, a segunda ressurreição. Ressurreição dos ímpios, aqueles que não aceitaram esse Jesus, o plano de redenção, o que Jesus foi fazer naquela cruz, os ímpios. Ressurreição dos ímpios. Para quê? Para julgamento, para o juízo, para a morte eterna. E aqui quero pedir para a Regiane ler Apocalipse 20, no versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar.
o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Versículo 10. O diabo... Esse foi o que eu li. O diabo, o sedutor deles. Exatamente. Então agora a gente vai ler depois do milênio. Lucas, o versículo 11, certo? Sim, versículo Ok. 11. Diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro que se abriu, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Muito bem. Nós estamos falando sobre ressurreição e na semana que vem nós vamos continuar com essa aula. E não é com essa aula, mas com este assunto, porque nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. E quero aqui terminar dizendo o seguinte: é muito importante nós entendermos e buscarmos esse conhecimento. Assim como você, como todos nós, buscamos entendimento na área da cura divina, na área financeira, e adquirimos fé para essa área, nós também temos que ter fé que existe céu. Nós realmente temos que acreditar e ter fé que existe inferno. Nós temos que acreditar que a nossa vida não é só essa. O que Jesus foi fazer naquela cruz? A nossa vida com Deus existe uma vida eterna, mas também uma vida sem Deus é morte eterna. Então, busque esse conhecimento, ore a Deus para te dar sabedoria e revelação nessa área. E na semana que vem, nós vamos continuar com esse estudo. E também quero aproveitar e fazer uma oração tão importante com você que está aí desse lado, que é a oração de receber esse plano, esse Jesus, que foi pagar um preço que nós não poderíamos pagar naquela cruz. Jesus nos perdoou, Jesus nos resgatou, e Ele pode nos dar uma segunda chance. Às vezes você pode pensar que você está perdido, e está, e nós, quando estamos sem Deus, quando carecemos do perdão, nós sabemos que temos uma dívida. E essa dívida só é paga quando nós recebemos esse Jesus no nosso coração. E se esse é o teu desejo, eu quero fazer um convite para você e quero fazer uma oração junto com você. E quero pedir aqui para todos do estúdio orarem comigo essa oração. Amém? Diga assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu admito, eu falhei, me perdoe. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Receba agora a minha salvação. Me ensine nos teus caminhos. Guia a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Você que fez esta oração pela primeira vez, ou você que está se reconciliando com Deus hoje, eu te peço, entre em contato conosco, porque nós queremos orar por você nesses próximos dias. E desde já quero agradecer todos os contatos que nós temos recebido, porque esse programa serve para te ajudar e Deus causa esse encontro. Não é coincidência você estar assistindo esse programa, está até quase no final, aí grudadinho aqui no programa, é porque Deus tem um propósito nisso. Amém? E nós agora vamos orar. Eu quero pedir, Regiane, para você dar uma explicada sobre o que é intercessão, porque nós sempre intercedemos no grupo familiar, né? A intercessão é nós orarmos, né? Levarmos até Deus alguns assuntos. Então, é como se nós nos colocássemos na brecha por um determinado assunto, por uma pessoa, por alguma causa, né? Então, nós vamos
no mundo do espírito, que é aquilo que nós acreditamos, travar batalhas espirituais através da oração sobre aquele determinado assunto. Então hoje nós vamos interceder, Regiane, por grupos familiares. E nós temos grupos familiares também espalhados por todo o Brasil, né? E acredito que Deus também cause encontros de trazer outros grupos familiares de outros estados, outras cidades, como nós já temos recebido contatos também, e acreditamos que Deus é que junta as pessoas. Exatamente. Então nós vamos orar, né? Nós vamos orar para que mais pessoas venham e que mais grupos familiares nós tenhamos. E você que está aí, que está assistindo a gente, através desses contatos, você pode entrar em contato conosco, né? Também para oferecer, para aprender mais sobre o grupo familiar e ter um grupo familiar na sua casa. Então quero convidar vocês a ficarem de pé também. Regiane, por favor, nos guie nessa intercessão. Ó Deus, nós colocamos agora diante de Ti todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós declaramos muitos grupos familiares, porque a Tua palavra nos diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então nós podemos pedir, ó Pai, pessoas, ceifeiros. Nós declaramos no nome de Jesus mais grupos familiares no Brasil. Nós declaramos que as pessoas que estão nos assistindo agora, elas são tocadas, recebem um toque de Deus para que queiram abrir um grupo familiar na sua casa, e assim esse ponto de luz chegue a cada parte dessa nação para nós transformarmos, salvarmos mais pessoas e declarar que essa nação é do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Caiam por terra. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Uma vez, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Glória a Deus. Nós acreditamos que Deus ouve e responde as nossas orações, as nossas intercessões. Amém? Chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a tua participação aí desse lado, mas também quero agradecer a participação de todos que estão aqui, começando aqui pelo Felipe. Então, eu queria desejar a todos uma ótima semana e esteja por dentro também do nosso canal no YouTube e por dentro também das redes sociais. Um grande abraço, especialmente lá para a galera de Pontal. Legal. Lucas? Então, foi realmente um momento muito gostoso estarmos aqui em família. E convido você a continuar assistindo a nossa programação, a estar presente também no próximo grupo familiar. E se você não sabe onde pode encontrar um grupo familiar, você pode ver no nosso site os lugares onde você tem um grupo familiar, onde tem uma igreja mais perto de você, para estar cada vez mais perto da palavra de Deus. É isso, eu gostei muito de estar aqui, espero voltar, né? Espero mais e mais pessoas assistindo a gente. Você também pode convidar pessoas para assistir o programa Grupo Familiar, né? Sempre nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Se não, também tem o nosso canal do YouTube. Se perder uma aulinha, pode ir lá. Eu deixo. Não deveria dar essa dica, porque tem que ter horário sempre, mas pode ir lá no nosso canal do YouTube e assistir de novo, encaminhar, né, para outras pessoas. E assim, mais pessoas vão conhecer o Grupo Familiar. Amém. Gente, eu declaro que algo de bom vai acontecer nessa semana. E também declaro que toda semente hoje que caiu no seu coração, aqui no grupo familiar, vai produzir muitos frutos na tua semana, em nome de Jesus. Amém? Amém. E com Jesus, o que nós temos, Felipe? Temos vitória. Vamos lá. Temos vitória. Temos vitória, no nome de Jesus. Aleluia. Temos vitória, no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos.